Mas vamos falar de característica. Característica. Porque o Kelvin é um jogador que, por característica, ele é mais ofensivo do que o Giai. Eu acho que eu já até falei sobre isso com vocês. Mas para que você precisa de um jogador ofensivo na lateral se você tem o Alan jogando por ali? Tem o Alan. Aberto, né, Abel? Aberto. Já falei isso com vocês também, porque o Alan hoje aberto. Olha o golaço que esse menino faz. Olha a capacidade que ele tem para passar por dois marcadores, por dois defensores, para fazer um golaço. Quando ele está onde? Jogando aberto do lado direito. Aberto lá do lado direito. Não adianta trazer esse menino para dentro. Ele perde espaço, ele não tem a sua característica. Ele é podado ali da principal característica dele, que é trazer essa bola para dentro, trazer para o pé esquerdo para finalizar. O Robin, guardado as devidas proporções, mas o Robin da Holanda, vocês lembram, jogou a Copa do Brasil aqui, voou na Copa do Brasil, Copa do Mundo do Brasil, né? Foi, para mim, foi o melhor jogador da Copa. Ele tinha isso como principal característica. Pega a bola na direita, traz para dentro para finalizar de esquerda. E o que o adversário tinha que fazer? Muitas vezes tinha que dobrar a marcação para cima dele, já com o outro esperando ele trazer para dentro. O Alan tem essa característica, ele traz para dentro e finaliza. Para marcar, vai ter que dobrar a marcação também. E aí vai sobrar outro espaço. Então não adianta trazer esse menino para dentro. Ele ali por fora joga muito. E tendo o Alan ali aberto, a gente não precisa de um lateral que tenha como principal característica o apoio, chegar na linha de fundo. Porque, inclusive, ele vai tirar o espaço do Alan. Inclusive, ele vai ficar aberto por aqui, aí o Alan vai ter que entrar por dentro. Aí você pode ter o Giai. Você pode ter o Giai. Desde que o Giai, que tenha característica diferente do Kelvin, que é mais de marcação, realmente possa entregar isso, né? Possa ser esse jogador de mais marcação. E, aliás, eu acho que se tivesse o Kelvin contra o Soteldo, depois que o Soteldo entrou, já no intervalo, e foi um período que eles ficaram ali no confronto direto, o Palmeiras poderia sofrer muito mais ali pelo lado. Porque o Giai é muito mais forte, muito mais firme na marcação. E o Kelvin ia sofrer com o Soteldo ali, jogando em cima dele. Então, essa outra alteração do Abel foi importantíssima. A leitura do Abel, a visão do Abel, quando percebeu de ter um jogador com essa característica muito leve para cima do Kelvin, ele põe o Giai que marca melhor. E aí não aconteceu muita coisa por ali, não. Teve aquele cruzamento do voleio, né? Que o, que o Carlos Miguel fez uma defesaça, mas assim, o Giai é um cara que defensivamente resolve mais. E aí, Gomes, Murilo e Piquerez, a gente sabe que é o que a gente tem. E, aliás, todos jogam bem. O Murilo está jogando bem, quase fez um gol hoje, está jogando bem, não compromete. Tá aquele zagueiro dupla com o Gomes confiável. O meio de campo, Marlon e Andrés. Sabe que num jogo como esse de hoje, não sei se vocês concordam comigo, depois a gente vai até abrir espaço para vocês. Eu acho que ficou muito exposto esse meio de campo. Porque o Flaco, que deveria ser esse meio, né, essa escalação, vamos falar primeiro: Marlon, Andrés, Flaco, Maurício, Alan, Vitor Roque na frente. O Flaco, que é esse jogador que está aí, que tem que voltar como um meia para compor esse meio de campo, está sobrecarregando o Marlon Freitas e o Andrés. O que o Fluminense girou essa bola ali na frente dos dois hoje, quem está fazendo muito essa função é o Alan, que vem fazer uma linha de três ali. Mas o Alan, além de fazer essa linha de três, ele tem que pegar o lateral esquerdo que passa. Ainda tem que atacar. É difícil para o menino, né? É difícil. O Flaco tem que voltar mais para marcar, tem que voltar mais para ajudar. Se o Flaco não conseguir fazer, e o Abel já falou sobre isso, acho que foi até na última coletiva, Abel já falou sobre isso, se não recompor, se não ajudar a marcar, e ainda mais hoje dando passe para trás errado, armando contra-ataque, não dá para jogar com o Flaco e o Vitor Roque. Não vai dar. Porque o Palmeiras hoje, o meio de campo estava muito exposto. O Marlon Freitas marca melhor. O Andréas já não tem uma pegada muito forte. Não tem uma pegada muito forte. E você não ter ainda o auxílio ali do meia que vem para ajudar nessa marcação, fica sobrecarregado. O Palmeiras sofreu hoje. O Fluminense teve muita posse de bola. Deixa eu até dar uma olhada aqui, que no primeiro tempo falaram que foi 49-51 para o Fluminense. Já virou o dia. Eu achei que foi até um pouquinho mais. Achei que foi até um pouquinho mais. Mas deixa eu falar exatamente aqui, ó. Estou vendo aqui, olha só.
65% de posse de bola do Fluminense contra 35%. E não é aquela posse de bola que o Fluminense não atacou, não. O Carlos Miguel apareceu bem. Teve bola no travessão, defesa do Carlos Miguel. Foi, para mim, de novo, o melhor em campo. Então, quando joga com um time que gosta de ter a bola, como o Fluminense, como é o Flamengo, como o Palmeiras vai enfrentar adversários com essa característica, precisa ter uma marcação mais forte de meio campo. Porque mesmo que o Alan venha ali a se posicionar, Marlon, Andréas e Alan, nenhum dos três tem uma característica de uma marcação muito dura, firme. Nenhum dos três. Então o Palmeiras sofreu hoje com essa questão de não ter a bola e não ter jogadores de marcação, e ainda o Flaco demorando para recompor. Demorando. E no final do jogo eu percebi ali o Marlon dando uma dura, inclusive até no Sousa. O Palmeiras estava apertado, estava pressionado, precisa recompor, precisa fechar esse setor defensivo. E aí, muitos buracos ali, o Fluminense realmente deu trabalho. Então, é uma questão que precisa o Abel entender. Se ele não vai colocar o Arias ali no lugar do Maurício, e se o Flaco não está voltando, tem que colocar outro jogador no lugar do Flaco. E pode ser até o Fux. Pode ser até, num jogo como esse, ele poderia ter tirado o Flaco, ter colocado o Fux e adiantado o Andréas, adiantado o Marlon, ter pelo menos um jogador de mais marcação nesse meio campo. O Palmeiras sofreu hoje. Aliás, o Abel sentiu tanto que o Palmeiras sofreu, que no final, eu não sei se vocês viram, perceberam, se estavam na transmissão ainda, o Abel foi expulso. Foi expulso pelo lance da última bola lá. Que o Jai cortou uma bola que o Soteldo estava tentando ir para cima, bateu no Soteldo, foi para fora, e o árbitro deu bola para o Fluminense, era do Palmeiras. O Abel reclamou, ele acabou o jogo, e o Abel foi expulso. Então o Abel sentiu realmente que o Palmeiras estava em dificuldade no segundo tempo. E aí o Abel ainda soltou uma, essa foi engraçada. Quando o Sousa chuta a bola que o Flávio defende, e ela bate no travessão e vai embora, o Abel até fala que se precisa do VAR para marcar escanteio também, porque é impressionante, né? Se o Abel viu lá do banco, do outro lado, que o Fábio fez a defesa, como é que o bandeirinha que está ali do lado e o próprio árbitro não conseguiram ver que o Fábio tocou na bola? Todo mundo ali do campo viu. O Sousa viu, os zagueiros viram, o Abel viu lá do outro lado, não é possível, né? Aí é umas coisas muito simples, que a gente fala da arbitragem, mas é coisa muito simples que está passando batido. Então, realmente precisa... O Samir falou que vai melhorar, que vai profissionalizar, que vai colocar o VAR semiautomático, mas a gente está realmente com um problema com a arbitragem. E o Palmeiras está precisando de alguns reforços ainda, né? Chegaram 2 ótimos reforços, Marlon Freitas e Arias. Dessa vez a diretoria foi certeira. O Marlon já virou titular, parece que o Marlon já está há muito tempo no time. Já virou titular, já virou líder, tem um excelente passe, tomou conta do meio de campo. Ajuda com a bola, ajuda sem a bola, impressionante. E o Arias poderia ter jogado um pouquinho mais contra o Capivariano, né? O Abel colocou ele só no finalzinho, mas é um jogador que é muito importante. Eu espero que contra o Fluminense, aliás, tem que ir com o time titular, né? Time titular, semana passada do Carnaval, folga para todo mundo, descanso para todo mundo bem, só jogou contra o Capivariano, que foi um jogo que não foi tanta exigência física assim. Então tem que jogar todo mundo contra o Fluminense e jogar todo mundo contra o São Paulo. Time bom, o time está entrosando, o time está evoluindo. Aliás, quando o Abel deu sequência para esse time aí, o time começou a jogar bem, tem que manter esses caras. Só faria uma alteração, Arias no lugar do Maurício, né, Abel? Arias no lugar do Maurício, deixa o Alan jogando nesse time. Com o Arias do lado esquerdo, o Alan do lado direito, está resolvido. Sem a bola vai ser um pouquinho complicado. É verdade. Mas faz os caras marcar, faz o Marlon marcar, o Andréas marcar, o Arias vai voltar, o Alan volta, a gente sabe disso. E aí faz o Flaco um pouquinho mais também, deixa o Tigrinho mais à frente e sem a bola tem que marcar. Hoje em dia não tem como. O espaço do campo é brigado cada metro ali. Então tem que marcar sem a bola também. Mas o Abel sabe fazer isso como ninguém, na verdade. Mas ainda faltam jogadores para essa última semana, né? E eu fui perguntado na transmissão
para mim, o jogador ideal para chegar nesse momento seria o Danilo. O Danilo é um cara que cai muito bem nesse time. Já conhece a academia, gostaria de voltar. O Botafogo já passou por um transfer ban, está quase passando por outro, que não pagou o Luiz Henrique ainda. Textor. Não pagou o Luiz Henrique, uma parte, né? Ainda deve 12 milhões de reais para o Betis. Isso está na FIFA e o Botafogo pode ser impedido de contratar de novo. Problema aí para o Botafogo. E essa confusão toda, libera o Danilo, né? Não liberar de graça, porque de graça também. O Botafogo pagou aí 20 milhões de euros pelo Danilo. O ano passado, foi janeiro, né? Janeiro de 25. 20 milhões de euros. Então não foi um jogador que chegou barato. Mas é o ar, você acredita? O Danilo tem 4 gols, artilheiro do Brasileirão. Tá jogando muita bola. E com esses problemas do Botafogo, de repente uma proposta lá para entrar um dinheiro no caixa, poderia, né? O Botafogo está liberando jogador, está negociando, está fazendo negócios aí porque precisa sair desse sufoco, e o Danilo seria um gol de placa dessa diretoria. Cairia muito bem no time do Abel, ajudaria demais nessa temporada. E precisa chegar alguém antes de fechar a janela, né? Para esse primeiro semestre. O time realmente, o elenco está bem pequenininho. E a gente sabe que lesões, cartões, né? Daqui a pouco seleção, convocações, tudo acontece. Então é importante o Abel ter mais opções. O ano passado teve problema com isso, né? Aquela reformulação que foi mal feita acabou pesando demais no time no segundo semestre, quando precisou enfrentar os times, quando afunilou, e aí perdeu o Brasileirão, perdeu o Libertadores, foi eliminado da Copa do Brasil precocemente, enfim, aquela história que a gente já conhece, quer esquecer e espera que esse ano seja feita de uma forma diferente. As 2 contratações até aqui, ok. Marlon e Arias, perfeito. Só que o elenco é muito curto, muito pequeno. Isso vai trazer muita dificuldade para o Abel na temporada, porque ela é longa. Porque ela é muito longa. Mas com o time que tem, que não precisa poupar ninguém, né, depois de ter parado no Carnaval, tem que ir com o time titular com o Arias. Acho que o Arias seria a única alteração. Aí seria assim, ó, Carlos Miguel, que está jogando muito. Kelvin, que tem evoluído, né? Tem ajudado bastante. Bastante não, mas tem ajudado. Gomes, Murilo e Piquerez. O Murilo estava jogando melhor, né? Tenho gostado de ver o Murilo jogar, melhorou o Murilo. Marlon Freitas e Arias, aí o problema está resolvido, né? Com esses 2 jogadores do meio de campo, o Palmeiras realmente está jogando muito bem. Depois que o Abel encontrou esse time aí, realmente começou a ganhar de todo mundo. Os caras se entrosaram e não dá para quebrar essa sequência agora, né? Deixa os caras jogarem. Até porque vai jogar agora o Brasileiro contra o Fluminense, semifinal contra o São Paulo. Se passar quarta e domingo, acabou o campeonato. O Paulista. Acabou o campeonato. Então só faltam 3 jogos para essa sequência, né? Aí no Brasileiro, longo campeonato, depois começa a Libertadores também, mas aí dá para mexer um pouco, dá para descansar um pouco, aquele gerenciamento de minutos, né? Aquela minutagem, essas conversas aí que eu não gosto muito, mas que dá para fazer. Hoje com 5 alterações, quem é que desgasta? O cara joga 30, 40 minutos, o outro joga 45, 60 minutos, todo jogo sai, todo jogo entra. Quem é que desgasta jogando 1 hora de futebol no meio da semana, 1 hora de futebol no final de semana? Quem é que desgasta jogando isso? Realmente não dá para entender, e acho então que esse time titular tem que ser mantido. Claro que falei de Marlon, Andrés, para mim Arias e Alan, um de cada lado, né? Alan do lado direito, Arias do lado esquerdo, aí o Flaco que faz aquela posição mais centralizada, e na frente o Tigrinho, pronto. Esse é o time que o Abel encontrou, que está jogando bem, só falta o Arias ganhar mais espaço nesse time para continuar jogando a bola que joga. Então é isso que a gente tinha para falar, esperando que antes da janela possa aparecer alguém ainda, precisa, e convidar vocês para mais uma vez participarem com a gente na live, depois do jogo entre Palmeiras e Fluminense. O jogo é 9h30, 10h30, 11h30, a gente vai estar começando por aqui a live, esperando por vocês, é claro, para a gente falar tudo o que aconteceu. E lembrando, hein, se o Palmeiras chegar à final no sábado, né, o Palmeiras chegando à final do Campeonato Paulista,
tem promoção aqui da M67 do meu amigo André, que vai levar você de camarote para assistir essa final no Allianz Parque, tá? Então participe com a gente na live. Palmeiras se classificando no domingo. Na outra quarta-feira, que é a primeira final, né, que não deve ser no Allianz Parque, se o Palmeiras chegar na final só se for o Novo Horizontino, né? Se não for o Novo Horizontino, se for o Corinthians, por exemplo, o segundo jogo é em casa. E aí no primeiro jogo da final a gente vai dar de presente aí um par de ingressos para você assistir ao vivo a final no Allianz Parque. Combinado? Então espero vocês na live. Estamos acompanhando tudo aqui para deixar você aí na cara do gol sobre tudo que acontece no Palmeiras, tá bom? Grande abraço e espero vocês sempre.